Olá, este é o Conexão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 422 milhões de pessoas com diabetes atualmente, cerca de 6% da população mundial. A doença é dividida em dois tipos, o 1 e o 2. Mas uma pesquisa feita por cientistas finlandeses e suecos propõe categorizar o diabetes em 5 tipos. O objetivo seria aperfeiçoar o diagnóstico e a prescrição de tratamentos. Nós vamos conversar com a Ermelinda Pedrosa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e vamos descobrir o que os médicos brasileiros pensam dessa pesquisa. Olá, você me ouve bem, Ermelinda? Sim, Karen, prazer falar com você. Muito obrigada por nos atender também. Como é que vocês receberam essa pesquisa, essa informação? Era algo que já é discutido entre vocês da classe médica? Sim, Karen, veja bem, a classificação atual é muito simplista porque envolve praticamente o diabetes tipo 1, tipo 2, o diabetes gestacional, e nesse tipo 1 entram outros subtipos que são mais raros. Então, na realidade, diante dessa heterogeneidade de apresentações clínicas, a gente observa claramente que essa classificação atual é muito simplista e não atende isso que a gente vem observando na prática clínica. Então, essa classificação proposta pelos colegas escandinavos, de fato, aponta para o que a gente vem começando a chamar de medicina de precisão, ou seja, você tem uma capacidade, através de parâmetros mais, digamos, precisos de individualizar tanto o diagnóstico como também partir para terapêuticas mais ajustadas a cada pessoa. Essa medicina de precisão, ela serve então para outros tipos de doenças também, né? É um jeito de pensar o que a gente já tem atualmente funcionando? Sim, se a gente tomar, por exemplo, como base o câncer talvez seja uma doença que tenha sim uma medicina mais de precisão, porque eles têm parâmetros, digamos, mais pontuais e que conseguem, através desses parâmetros diagnósticos, de investigação, colocar com uma certa precisão aquela terapêutica que o paciente precisa. O diabetes, infelizmente, por ser heterogêneo, por ter assim, uma gama de medicamentos que principalmente foram introduzidos nos últimos anos, nós ainda temos, assim, na realidade, na prática clínica, pouca precisão, justamente porque ainda não estamos adotando, como deveria ser, parâmetros para o diagnóstico que possam nos apontar qual seria o esquema ideal para cada paciente. Entendi. Lógico que a gente deu uma lida, claro que não como um médico lê, né? Mas um aspecto que chama atenção é que seriam 3 tipos mais graves da doença e 2 tipos mais leves. Você pode explicar um pouco para a gente como seria essa categorização? Veja bem, um ponto muito interessante que foi assim colocado é a dosagem do anticorpo que nós chamamos de anti-GAD. É um anticorpo que vai justamente separar aquele grupo dos pacientes que têm uma autoimunidade, ou seja, fabricam anticorpos contra a própria célula beta que fabrica insulina, e aqueles que não fazem, que têm outras, digamos assim, outras apresentações clínicas. Então, esses pacientes que corresponderiam ao grupo 1, que seria chamado de diabetes autoimune grave, que geralmente tem, de fato, uma associação com descompensações da doença que nós chamamos de cetoacidose diabética, tem como uma das características o anti-GAD positivo. Nos demais, a gente já não tem. Então, isso já é um grande divisor para a gente poder ver aqueles que podem de fato, já se apresentar de forma grave ou que vão apresentar também um comportamento, digamos assim, grave por conta dessa autoimunidade. Então, corresponderia essencialmente àqueles pacientes que nós chamamos hoje de diabetes tipo 1. Entendo. E agora falando um pouco sobre a pesquisa também, né? O jeito que eles fizeram a pesquisa, a gente estava até conversando fora do ar que foram cerca de 14 a 15 mil pessoas que foram analisadas. Esse grupo de pessoas já corresponderia à população mundial, tipo assim, ou então eles categorizaram um grupo muito específico de pessoas? Sim, eles fizeram assim uma coorte com 5 lugares diferentes, mas é como até eu posso ali colocar para você, já antecipando, uma limitação é porque a gente tem somente escandinavos, então é uma população, digamos, mais caucasiana, branca. Então não corresponde, por exemplo, até o próprio Brasil, que teria
que tem, aliás, uma população muito miscigenada, muito misturada. Então, assim, não, sinceramente, neste momento, não dá para a gente falar em representatividade, porque a extrapolação ainda não seria totalmente assim, linear. Sim, e agora falando sobre a questão do tratamento atual para o diabetes, os medicamentos hoje já são suficientes? Deveria também ter pesquisas em relação a outros tipos de tratamento? Já que existem já essas suspeitas de que as categorizações atuais já não são suficientes? Quando a gente, assim, eu vou só me estender um pouquinho para as pessoas entenderem melhor as demais características. Sim. Quais foram, assim, os parâmetros que foram utilizados, que são relativamente simples e que pode qualquer pessoa pedir hoje, em qualquer parte do mundo que se disponibilize um laboratório ou que possa fazer essas dosagens. Então, do ponto de vista clínico, é você calcular o IMC, que é uma medida simples do peso sobre a altura, né? Então, a gente teria o grau de obesidade. A resistência à insulina, que você faz pela dosagem da insulina e a glicose, então, os próprios laboratórios fazem essa avaliação de modelos matemáticos para analisar o que nós chamamos de resistência à insulina e o que resta ainda de produção de insulina pela célula beta, que são esses modelos chamados em inglês de HOMA e R. E, além disso, eles ainda dosaram o antigário, como eu falei, e o peptídeo C, que é outro parâmetro para ver a reserva pancreática. Então, a partir desses parâmetros, e, logicamente, ainda a hemoglobina glicada que dá a glicose média, que antes do diagnóstico já pode se elevar por conta da descompensação gradual que pode ocorrer ou, em alguns pacientes, de forma mais rápida. Então, resumindo, o que é que a gente tem nesses pacientes que a gente falou um pouco do grupo 1? Eles terão que usar insulina. Então, as insulinas que a gente tem aqui no Brasil atualmente disponíveis no SUS precisam ser aperfeiçoadas e isso daí está sendo encaminhado pelo Ministério. Nós teremos um pregão no dia 19 de insulinas, digamos, mais inteligentes. Para os outros, no entanto, nós só temos o quê? 2 tipos de droga, a metformina e a sulfonilureia. A metformina age num desses parâmetros que nós podemos chamar de resistência à insulina, que ocorreria principalmente nos grupos 3 e 4 e 5, em que ocorre essa dificuldade da insulina agir. E as sulfonilureias são drogas que estimulam a produção de insulina. Na realidade, nós temos um arsenal terapêutico muito maior, alguns que podem até preservar a célula beta, ao invés de tanta estimulação como a sulfonilureia faz, que são drogas realmente importantes que podem e merecem continuar usando. Porém, esta classificação nova, a partir desse comportamento clínico ao tempo do diagnóstico, já aponta para perspectivas de se usar outras drogas em associações para que os defeitos encontrados possam, de fato, ser tratados. Entendi. Doutora, a gente está chegando nos minutos finais da nossa entrevista e a gente está falando de uma novidade, né? Foi lançada essa pesquisa há pouquíssimos dias, mas eu gostaria também de dar o serviço para quem está em casa, da gente falar dos sintomas, os principais sintomas do diabetes. Vamos repassar isso para as pessoas? Quais são os principais sintomas que é onde você tem que procurar aí o médico? Exatamente. Lembrando que muitas vezes, e dentro até dessa própria proposta de classificação nova, muitos podem apresentar-se assim, assintomáticos, entendeu? Ainda tem esse problema, né? Exatamente. O quadro clínico, digamos, clássico, principalmente que seria desses pacientes do grupo 1, que teriam esse diabetes autoimune grave e com pouca resistência à insulina, então eles teriam aqueles sintomas de beber muita água, perder muito peso, sentirem-se fracos, visão borrosa, o hálito pode em algum momento, dependendo da gravidade, ficar com um cheiro de maçã passada, um cheiro cetônico, e também pode haver formigamento pelos pés do abdominal. Então, esse é o sintoma clássico. Há principalmente uma perda de peso significativa e o paciente bebe água demais. Então, isso é um sintoma que tem que levar até para o hospital. Os outros
podem ter, assim, de forma mais leve ou até descobrirem a doença mediante um exame de sangue. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Estamos à disposição, Karen. Um abraço. Até logo. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.